Temos refletido sobre as palavras da cruz. Chegamos à última dessas palavras, proferidas por Jesus pouco antes de morrer. E elas se encontram em Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No culto da noite, se Deus me permitir, eu vou fazer uma síntese dessas 7 palavras, mas agora então me atenho à 7ª. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus começa as suas palavras da cruz como oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E conclui as suas palavras ao Pai, agora com uma outra oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras resumem bem o modo como Jesus via o Deus eterno. Pai. Jesus chamava o Criador dos céus e da terra de Pai. Jesus chamava aquele que no Antigo Testamento, por vezes, temos uma ideia de que fosse irado, de Pai. Jesus chama aqueles que muitos consideravam como distante, de Pai. Quando Jesus chama de Pai, Ele não só revela a intimidade que tinha com Ele, a boa compreensão que tinha acerca do Deus eterno, como também nos ensina como devemos tratar o Deus eterno. Pai. É certo que por vezes na vida nossa, os nossos pais podem não ter sido boas referências, mas estou convicto que a maioria de nós aqui teve bons pais, graças a Deus. Com as suas falhas, como nós, como filhos e pais, também as temos. Mas pai, para nós, é proteção. Pai, para nós, é sustentação. Pai, para nós, é orientação e muitas outras funções de pai poderíamos acrescentar. Talvez alguns de nós, por razões as mais diversas, temos aprendido a pensar no pai como aquele que castiga, como aquele que tem prazer no nosso sofrimento, como aquele que é uma espécie de chefe de disciplina na escola, sempre pronto a nos dar umas palmadas. Jesus chama a Deus de Pai. E eu então sou convidado, você é convidado, convidada a refletir, a revisar o modo como você trata a Deus, porque o modo como você trata a Deus revela o conceito que você tem de Deus. Você o chama de Pai, como Jesus o chamava de Pai, como o Novo Testamento chama o Deus eterno, embora reconhecendo que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, soberano, tudo para ser longe, distante, desinteressado, o Novo Testamento chama de Pai. É um relacionamento de confiança. Nós não saímos pela rua, encontramos pessoas e as chamamos de pais. Por que não são? Nós chamamos de pai aquele que nos criou, nos formou, nos criou, nos educou, com eventuais disfunções que possam
ter acontecido, se foi o caso. Mas nós sabemos quem é o nosso Pai. Fala aqui agora aos homens. Se tirarem uma fotografia nossa agora e colocar ao lado do nosso Pai, a gente vai dizer, a cara do Pai. Desculpe a expressão um pouco pesada que eu vou dizer, mas Jesus é a cara do Pai. Quem quiser ver quem é Deus, olhe para quem é Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Esperando que não haja nenhuma nuvem no seu relacionamento com o seu Pai, mas se houver, hoje é um tempo muito oportuno para você buscar resolver esse problema e o seu Pai ser de fato o seu Pai, estando ele vivo ou morto. Posso contar aqui, um de nossos pastores tinha uma grande dificuldade, ele contou isso publicamente, posso referir então, com o seu pai. Já estava morto, mas era um pai com atitudes muito impróprias, muito indevidas para um pai. E aquilo incomodava muito, até que participando do Celebrando a Transformação, ele entendeu que precisava perdoar o seu pai. Não teve nenhum efeito para o seu pai, estava morto, mas teve um efeito maravilhoso sobre quem perdoou o pai. Jesus chama o Deus eterno de Pai. Como é que você o chama? Talvez você tenha que se livrar ou de alguma menção desairosa ao seu pai terreno, que atrapalha a sua comunhão com o Pai, ou talvez você precise revisar aqueles conceitos que você foi aprendendo ao longo da vida e que o afastam do Pai. Eu sou muito criticado, muito não diria, mas sou criticado às vezes quando eu menciono uma musiquinha das infâncias do tempo do Paulão e outros. Cuidado, olhinho, onde olha, porque o Pai do céu está olhando para você. Ou seja, prepare-se que vem chicote. Entendo que essa música, ela pode até conter algum elemento de veracidade, mas o condão dela, o fulcro dela, é impingir em nossa mente um conceito de Deus que não faz justiça ao Deus da Bíblia, ao Deus de Jesus. Há muitas pessoas que olham para os mandamentos de Deus, eu sempre digo isso daqui, e dizem, são muito pesados, como se Deus tivesse prazer em colocar para nós, pensando aqui no salto em altura, uma barra que nós não conseguimos ultrapassar. Deus só coloca a barra que nós podemos ultrapassar. O prazer dele é que nós ultrapassemos a barra e sejamos campeões. Ele não tem prazer que nós batamos com o corpo na vara, na barra ela caia no chão e nós sejamos desclassificados. Por isso eu sempre repito isso, os mandamentos de Deus não são para o bem de Deus, que é perfeito, mas para o nosso bem. Esse é o nosso Pai. Então, de novo, como é que você se relaciona com o seu Pai, Deus, Deus eterno, que Jesus chama de Pai? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a segunda palavra que ele usa é entrego. Verbo fácil de entender, entregar, mas difícil de realizar. Entrega, temos várias situações do cotidiano que nos mencionam isto. É comum você estar em casa, baterem a porta, tocar a campainha em algum lugar, o porteiro chamar, se você mora num prédio, dizer, entrega!
você recebe aquilo. Fácil essa palavra. Mas quando ela nos envolve, quando nós somos os entregadores, são muitas as dificuldades. No caso de Jesus, o que ele entregava? Ele não entregava uma coisa, ele entregava a sua própria vida. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Pensamento comum em todas as épocas é que nós temos o autocontrole. Mas esse não é o campo da fé. Nós estamos sob o controle. Nossos desejos devem ser controlados se nós entregamos pelo Espírito Santo de Deus. Nossas mazelas, nossas dificuldades, nossos sonhos, nossos projetos. Quantas vezes o apóstolo Paulo queria pregar, olha que tarefa boa, que projeto maravilhoso, pregar em algum lugar. Mas ele entregava sua próxima viagem a Deus. Dizia, Deus me impediu, eu não fui, ou Deus me permitiu e eu aqui estou. Entrega. Há muitas pessoas que não alcançam receber a graça preciosa oferecida por Jesus na cruz, porque não se entregam. Quero ter o controle emocional, o controle intelectual, mas não entregam. Alguns querem compreender tudo para depois se entregar. E quem for tentar entender tudo para se entregar, não vai se entregar, porque novas perguntas, novos questionamentos, novas formulações vão surgindo. Mas Jesus entrega, ele entrega a sua própria vida, ele entrega toda a sua história, todos os seus sonhos, tudo que ele fez, eu entrego. Você entrega? Eu entrego? Se tem uma coisa que pastor fala, é que ele entrega. Não, minha igreja que eu pastoreio está nas mãos de Deus, é ele quem controla. Não é verdade, não acredite que não é verdade. Ele quer que seja assim, o pastor deseja que seja assim, mas ele quer controlar tudo nas suas mãos. Ele sente a vontade, sente bem controlando. Também, acho que todo mundo aqui quer controlar a sua família, controlar os seus filhos, controlar os seus pais, controlar o seu trabalho, controlar o seu chefe, controlar o seu empregado. Faz parte da nossa consciência, da nossa condição humana. Mas há aquele momento em que nós podemos e devemos aprender com Jesus. Pai, eu entrego nas tuas mãos. O que quer dizer que ele entrega nas mãos? Entrega nas mãos porque confia que essas mãos são poderosas, confia que essas mãos são generosas, confia que essas mãos são habilidosas, confia que essas mãos são competentes, confia que essas mãos são experientes, confia que essas mãos são, em sua essência, onipotentes, têm todo o poder. Não são mãos quaisquer. Todo mundo aqui conhece um maravilhoso quadro de Albrecht Dürer, aquela com as mãos em oração, mas são mãos humanas. E é muito bonito saber que essas mãos humanas, nesta posição, estão dizendo, eu entrego as minhas mãos, o controle da minha vida, os meus problemas, as minhas alegrias, os meus projetos. As mãos postas indicam, eu entrego às mãos daquele que pode todas as coisas. J.B. Phillips escreveu há muitos anos um livro que recebeu alguns títulos diferentes nas suas edições. E um dos títulos de uma das edições em Portugal foi O teu Deus é tão pequeno. Penso que às vezes nós não entregamos porque achamos que as mãos de Deus não são competentes nem onipotentes, não são suficientemente poderosas para nos acolher e para resolver
as nossas dificuldades. Quando você lê o Antigo Testamento, também no Novo Testamento, você encontra uma expressão, a mão direita de Deus. Temos que entender que mão direita de Deus, neste caso, está dizendo a mão poderosa de Deus. A mão direita de Deus quer dizer o poder de Deus. A mão direita de Deus quer dizer que Ele é realmente poderoso, para usar um versículo aqui que o pastor Alceni cita praticamente todo domingo, para fazer e cantamos no culto das 9, infinitamente mais. Mas às vezes, Alceni, eu penso que o nosso Deus, às vezes, é pequeno demais. E o outro título desse livro, o mesmo livro, é A Tua Oração Não Chega ao Céu. Acho interessante, não sei por que razão fizeram diferentes edições do mesmo livro, com o mesmo conteúdo, mas penso que elas refletem isto. Para mim, de fato, as mãos de Deus são poderosas. Em outras palavras, Deus é realmente poderoso? Eu preciso refletir sobre isso. Ou quem sabe eu sou mais poderoso do que Ele? Essa é a história da humanidade. Nós competimos com um Deus poderoso, achando que nós somos poderosos. Claro que nós crentes não falamos desse modo, mas no fundo agimos por vezes deste modo. Pai, entrego nas Tuas mãos, ou nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Espírito. E assim a oração de Jesus termina. Podíamos pensar nesse espírito como sendo aquela parte imortal da vida, mas não creio que esse seja o sentido. Espírito aí quer dizer, eu entrego a minha vida. Eu não disse agora há pouco está consumado? A sexta palavra da cruz? Agora então eu digo, eu entrego nas Tuas mãos o meu espírito. Eu devolvo a Ti a vida que Tu me deste. Quem é o dono da minha vida? Eu. Nós não dizemos isso, que não somos tão corajosos assim. Mas lá no fundo, muitas vezes nós pensamos que nós somos o dono da nossa vida. Cada vez mais sabemos, ficará muito forte a discussão no mundo todo, no Brasil também, sobre a eutanásia. O direito que nós temos de dispor de nossa vida. Eu só pergunto, você pode dispor de algo que você não criou? Você pode dispor de uma vida que você não se deu a si mesmo, você a recebeu? Podemos, usando uma outra imagem, dizer que a vida é um dom de Deus, que nos sopra o fôlego da vida e nos empresta a vida, não nos pertence. Quando ele diz, Jesus, então nas Tuas mãos entrego o meu espírito, está com a compreensão correta do que significa a vida, do que é a vida, para o que serve a vida. E devolve a vida ao seu verdadeiro dono. Jesus morre em paz. Segundos depois, o pescoço pende, o pulso não bate mais, o coração não mais arfa. Jesus morreu, mas morreu com esta oração nos seus lábios. Ora dizendo que tem comunhão com o Criador a quem trata de Pai. Morre compreendendo que este Pai é o Deus Todo-Poderoso, a quem ele pode confiar a sua vida integralmente, sem receio, sem medo, sem nenhuma dúvida. Ele entrega porque sabe que Deus não só é poderoso, como é generoso. Não só é grande, como é próximo. Não só é onipotente, como é benfazejo. Por isso ele entrega sem medo. Entrega a sua vida. As nossas vidas só podemos entregá-las enquanto ainda vivemos, ainda respiramos o chamado fôlego da vida que o próprio Deus soprou em nós. As nossas vidas devem estar sempre entregues nas mãos do Pai. Não adianta a nossa pretensão de controle. Não temos
nenhum controle. É claro que devemos sonhar, planejar, projetar, mas é preciso que entendamos que o nosso Pai é poderoso e presente. Mesmo que não compreendamos isto ou aquilo, isso nos afeta, mas não afeta quem Deus é. O que Deus é algo imutável. A Bíblia usa uma expressão que conhecemos bem de cor. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não podemos ser assim, nós mudamos a toda hora, mas Deus é sempre o mesmo, e esse sempre o mesmo dele aí é o mesmo para nos abençoar. E eu termino com uma expressão do Antigo Testamento um pouco complexa de entender, em que em vários lugares, talvez mais de 50 vezes, aparece a expressão, com algumas mudanças, de que Deus se ira, é tardio em irar-se, mas é grande em compaixão. E Deuteronômio coloca isso de outra maneira, também muito feliz, também é repetida essa expressão, que a ira dele, isto é, a disciplina dele, a repreensão dele, dura uma geração. Mas a misericórdia, ou compaixão, ou graça, ou bondade, dura 1000 gerações. É uma maneira poética de dizer que um passa rapidinho e outro dura para sempre. É eterna a graça de Deus para conosco. Não importa como nós nos encontremos, não importa como estejamos, não importa quantas dúvidas abriguemos em nossos corações, não importa quantos temores nutramos, Deus é o mesmo. Eu em vida posso orar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, faça da minha vida o que o Senhor quer fazer. Paulo, quando ainda Saulo se converte, ele indaga: que queres que eu faça? Jesus fez essa pergunta quando estava no Getsemane. Em outras palavras, se for possível, não permita que eu morra, mas não seja feita minha, mas a tua vontade. Quando então Jesus ora: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele submete completamente à vontade. Não do Deus terrível, não do Deus que impõe medo, mas do Deus que é Pai. É maravilhoso criar como Jesus cria, viver como Jesus vivia. É maravilhoso saber que a graça de Deus é absolutamente, completa nas nossas vidas. Tendo a graça, não precisamos de dinheiro. Que depois que entregarmos o Espírito, não vale para nada. Não precisamos de fama, que as pessoas matam para tê-la, porque no céu não tem famoso, nem celebridade, nem subcelebridade. Não entra essa raça lá. É outro departamento, podemos dizer assim. Outro jeito de viver. E nós temos que viver do jeito do céu, não do jeito da terra, não do jeito do homem, do ser humano. Por isso que vamos cantar que a graça de Deus é tudo que nós precisamos. Em pé, cantando.